Ei, som, teste, ei, a, som, ei. Eu creio na palavra, num Deus vivo eu espero. Eu quero a verdade, não tolero, lero. Eu quero falar sério. Eu quero falar sério. Aqui o esquema é bruto, tudo é claro e sem mistério. Céu fala sério. Fala sério. Boa noite a todos. Estamos começando mais um primeiro Fala Sério. Mais um, com certeza. Todos sabem que domingo tem Fala Sério na igreja. Os cultos. Vocês estão aí pensando. Veja bem, essa é uma proposta dos nossos líderes, Elaine, Erison e companhia. Claro que é uma proposta de vinda de Deus, que a gente vai abraçando. Não só ele, como a microfonia, mas também cada membro. Eu gostaria de pedir para vocês virem para frente. A gente colocou as cadeiras bem juntas aqui, justamente para ficar mais interativo. Vocês que estão atrás, se quiserem vir para frente, está quente, aqui tem ventilador. Agora nós vamos soltar um vídeo, que é um vídeo base do programa de hoje. Hoje o assunto é namoro. Brunão, põe para nós. Ô carroça. Brunão. Galera, a gente vai na Americanas, entra naquele site, compra um computador, mas o computador não roda. Rodou aquela hora, não rodou
todo mundo tem que passar um dia. Expectativa se ele gosta ou se ela gosta de você. O medo de ser rejeitado. Eu quero mais, beijar na boca. Eu quero mais. Tá filmado? Bom, hoje eu queria chamar meus amigos para falar sobre namoro. Ô Marcos, o Lulu fica falando que eu sou BV. O que é BV? É normal quando a gente chega na certa idade querer compartilhar a nossa vida com alguém. Isso se chama namoro. Eu não encontrei na Bíblia a palavra namoro, então não deveria conversar sobre isso. Esse assunto é complicado porque a gente tem alguns absolutos que não são. Por exemplo, alma gêmea. O que ela diz? Que existe alguém específico para você. O grande problema de pensar assim, se você um dia passar e não perceber que essa pessoa era para você, ou você namorou a pessoa errada, você vai ser infeliz pro resto da vida, porque na verdade a sua alma gêmea não foi encontrada por você. Deus, em vez de separar alguém, ele te separa a princípio. Você tem que muito mais se focar no princípio do que na pessoa. Eu acho legal você mais ou menos mentalizar a pessoa que você quer para sua vida. Eu já sei o que eu quero: loiro, olhos verdes, bustos fartos, bumbums, cinturinha. Uma vez eu li o seguinte, que as mulheres casam com os homens pensando que eles vão mudar, e eles nunca mudam. E os homens casam com as mulheres pensando que elas nunca vão mudar, e elas mudam. Isso é verdade. Queremos sempre estar jogando para Deus as nossas responsabilidades. E a gente geralmente quer pegar de Deus a responsabilidade dele. Irmã, eu tive uma relação de você, eu fiquei comigo hoje à noite. O segredo é você fazer a sua parte. A responsabilidade de procurar é sua. É sua, não tem isso que Deus vai lá e vai te segurar na mão de quem você está tão orando e pedindo e vai trazer na mão e falar: olha, essa é para você, ou esse é para você. Não, isso não existe, não vai acontecer. Deus já ora com ela. Não, se você fizer a sua parte, Deus traz a mulher, sim, em 5 dias. Ela morar na São Paulo. Faça a sua parte, o que é? Ora de olho aberto. Lá vem você querendo romper com as estruturas eclesiásticas. Se ora de olho fechado, é melhor, a gente presta mais atenção. Fique olhando quem são as pessoas que mexem com você, quais são as características que você gosta. Procure. Tá difícil. Talvez a sua namorada está muito mais perto do que você pensa. Gosto muito da música do Jota Quest, que fala: o amor pode estar do seu lado. O amor. Bom, tem um outro problema que é muito comum acontecer. Um nível de exigência muito alto. Eu sempre costumo dizer que a beleza tem seu preço. É fundamental uma boa boca e um bigode aparado. Tirando o caso das mulheres. Ó, mulher de bigode nem o diabo pode. Se você quer comprar essa mercadoria que a televisão fica expondo, eu acho muito legal que as novelas da TV e essas coisas, não tem gente pobre, não tem gente feia. A todo mundo que trabalha nas casas, operários, as madames, tudo é bonito, né? É interessante, é uma grande propaganda da perfeição, da estética, do hedonismo, e a gente fica comprando essa ideia. Tem umas pessoas que nunca vão namorar porque o nível de exigência é lá no alto. Dizem que mulheres se interessam por caras engraçados. Ó o nariz. Entendeu? Beleza é fundamental, alguém fala essa porcaria. Eu acho que beleza é importante, mas não é fundamental. Às vezes você conhece alguém, a pessoa é linda, maravilhosa, quando você vai conhecer melhor, por ela ser tão chata, tão arrogante, tão tudo de ruim, ela começa a ficar feia pra você. E o inverso também, às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa é feinha, a pessoa não agrada tanto, mas ela é tão legal e tão especial que ela se torna bonita. Ó, pra Madre Teresa de Calcutá isso não funcionou não, eu não pegava. A nossa lista de exigência deve
começar com quem nós queremos dividir a nossa vida. Quais são as características do coração dessa pessoa? A síndrome do príncipe encantado deixa muito a mulher encalhada. Ela pensa que o cara vai tirar ela das suas dores. Não existe príncipe encantado. Eu fiz uma longa pesquisa de pessoas encalhadas, eu conheço bastante. Quanto mais você se preocupa em agradar os outros para arranjar namorado, para arranjar namorada, mais as pessoas não querem ficar perto de você. Deixa eu tirar meu picote, eu desencalho. Parece que essa preocupação, essa ânsia de querer namorar, eu preciso agradar, e aquela pessoa fica tão falsa, tão fake, que ela começa a repelir as pessoas. O legalismo duro é repelente. Estar em paz consigo mesmo é afrodisíaco aos outros. Tô relaxado, pode chegar, minha. Às vezes as pessoas falam, nossa, é impressionante, só foi eu arranjar namorada que apareceu um bocado de outras. É porque quando você arranjou namorada, você ficou tranquilo, em paz. Por outro lado, você pode descansar e ter paz, porque eu quero dizer que Deus se preocupa com o seu namoro mais do que você. Esse é o desespero de pensar que Deus está nem aí, Deus está preocupado com alma, como é que você vai adorar. Não é isso. Deus se importa com você todo e principalmente com quem você vai compartilhar a sua vida. Deus está procurando com você. Eu me lembro quando eu estava já namorando uns 3, 4 anos e acabou o namoro. Fiquei arrasado porque a menina com a qual eu acabei, ela se arranjou na vida, continuou, e eu estava lá sozinho, triste. Me lembro que eu fiquei frustrado, revoltado comigo e com Deus e com todo mundo. Falei, não é possível que isso vai acontecer comigo. Em um carnaval eu sentei com um pastor amigo, comecei a falar para esse meu amigo, bem mais velho que eu, o tudo que eu estava frustrado, tudo que eu tinha dedicado minha vida para Deus, tinha viajado, feito seminário, eu queria simplesmente que Deus me desse uma namorada, para que eu pudesse ficar em paz e fazer o meu trabalho. E depois de umas 2 horas de conversa, eu só queria que ele falasse uma coisa que quase todo pastor fala: Deus tem alguém especial para você. Pô, e aquilo ia me encher o coração. Eu falei, é verdade, mas por que eu estou preocupado? Em vez de falar isso, ele olhou para os meus olhos e falou: Marcos, eu preciso perguntar uma coisa para você. Você é convertido em Cristo? Não é possível. Você não ouviu o que eu falei nas últimas 2 horas? O tanto que eu tenho dedicado a minha vida, o tanto que eu tenho importado com as coisas do reino. Ele falou, não, Marcos, você não está entendendo. Você já entregou o direito de casar para Deus? E isso chama eunuco. Não. Eu falei, Deus não ia me pedir uma coisa dessa. Ele falou, não, se você não entregar tudo, até os seus direitos, você não entregou a tua vida para Deus. E aí eu fiquei pensando, o único direito que você tem é da perdição. E Deus deu tudo naquela cruz. Naquele dia eu não dormi, naquele dia eu não tive paz. Mas aquela falta de paz fez eu entender uma coisa muito importante na minha vida. Tudo que eu tenho é lucro. Não posso exigir nada. O que eu tenho que fazer é me importar com os princípios certos que essa pessoa tem que ter. Aí a hora que ela aparecer, aí sim vai ser a pessoa certa, né? Bem, a gente acabou de ver no vídeo um rapaz que apresenta a palavra de Deus de uma forma diferente, como a gente já tem visto. Nós vamos agora apresentar os nossos convidados da noite. Começamos pelo pastor Osimar. Dispensa grandes apresentações. Pastor, bigode, careca, moreno, casado com a Andresa, líder da nossa igreja e também missionário. Agora vamos apresentar o segundo, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano de peso. Ele já foi professor, ele até hoje é professor de cultos dos noivos, de curso dos noivos. E grande conhecedor e aconselhador. A terceira, Lilian. A psicóloga. A psicótica. Mãe da Lilian também conhece muito. Vocês estão espertos, hein? Vocês estão mentindo. Bem,
gostaria de começar alguns conceitos sobre a questão namoro. Namoro, o que diz no dicionário? Significado de namorar. Inspirar, namorar, cortejar, degustar e namorar. Esse assunto é um assunto que já vem pertinente há alguns anos na juventude. Todos nós já questionamos isso, já perguntamos, já tivemos algumas aulas também. Mas hoje eu gostaria de saber de algumas referências da igreja. O que é namorar? O que é o namoro cristão? O que ele se difere do namoro mundano? Gostaria de começar com o Luiz Fabiano. Qual é o seu conceito pessoal disso? Gente, boa noite. Nós temos vivido um mundo muito mal, né? Temos vivido um mundo muito permissivo, um mundo onde nada tem nada a ver, e temos vivido um mundo onde a influência da mídia tem sido muito forte entre os jovens, entre os adolescentes, mostrando que aquela instituição família é uma instituição falida. E na verdade nós sabemos que não é. Biblicamente sabemos que a instituição, no caso família, saúda o nome de Deus. E hoje a gente tem visto, até por essa contaminação do mundo que já se faz dentro da igreja, os próprios jovens, os próprios adolescentes da igreja, os cristãos, têm se deixado ser contaminados por essa influência. Têm vivido um namoro de forma desregrada. O namoro cristão, que nós entendemos, ele deveria ser um namoro respeitoso. Ele deveria ser, no caso, aquele período no qual você vai ter uma oportunidade de conhecer aquela pessoa que você escolheu para estar do seu lado durante, no caso, a sua vida. E a gente não tem visto isso. Os casais hoje em dia, por ter sido, no caso, contaminado pelo mundo, têm vivido um namoro igual o namoro lá de fora. Só de beijo, só de abraço, e quando não tem coisas a mais, perdendo a oportunidade de passar esse período como um período de conhecimento. A gente sabe que o Fabiano, na época que namorou, não era cristão. O que difere do Simar, que já era pastor, e da Lilian, que era membro. É importante para essas decisões. Bem, há alguns conceitos que o vídeo abordou, como o medo da rejeição, o irmão metralha, aquele irmão que chega fuzilando todo mundo. Também alguns conceitos como o príncipe encantado, alguns conceitos desse. Qual que é certo, qual que é viável ao meio cristão? O conceito do irmão metralha ou o conceito de esperar? Qual é o modo certo de esperar no Senhor? A gente deve esperar ou nós devemos procurar e pedir permissão a Deus, confirmação a Ele? Gostaria que o Simar respondesse essa primeira pergunta. Você está nervoso, né? Maravilha. Então, são dois extremos, né? E a gente tende às vezes aos extremos, mas vamos pensar que a resposta seria encontrar o equilíbrio dessa proposta de esperar, mas não esperar que não seja tão passivo. Quando você falou sobre a minha experiência de meu relacionamento, eu ter já envolvimento no ministério pastoral e também ser um cristão, todos os relacionamentos que eu tive não foram muitos, graças a Deus, eu já era cristão, mas tive outros relacionamentos antes de me casar. E tive relacionamentos também que não deu certo, eu também já levei fora, né? Uma coisa que às vezes as pessoas fantasiam é que por ser cristão, tudo na sua vida significa que vai acontecer como você quer. Relacionamento também é assim, você pode gostar de alguém e simplesmente não dá certo a pessoa não te querer, você não mata ninguém, você não morre por causa disso. Então eu entendo que existe um equilíbrio entre o esperar passivo e aquela pessoa que se atira e quer resolver com as próprias mãos. O equilíbrio disso é exatamente você confiar em Deus, mas fazer a sua parte. E fazer a sua parte é entender no processo de relacionamento, para conhecer alguém, se relacionar com alguém, você precisa, em primeiro lugar, conhecer você mesmo, se relacionar com você mesmo. Acho que essa é a primeira competência que nós temos que conseguir alcançar. Nos relacionarmos bem quando nós estamos prontos para um relacionamento. Isso depende de nós, isso não depende do outro.
Normalmente, quando a pessoa quer resolver a questão do relacionamento, ele pensa muito em encontrar o outro. E, na verdade, ele precisaria se encontrar em primeiro lugar. Portanto, eu digo que a caminhada por encontrar um relacionamento com um relacionamento equilibrado, saudável, que você vai construir com uma coisa sólida, você vai passar por alguns processos, algumas etapas. E nesse processo, você precisa, em primeiro lugar, se encontrar. Isso é uma responsabilidade pessoal. Tá certo. Dentro do que você colocou, nós abordamos uma pergunta. Já foram feitas há 2 semanas atrás um acolhimento de perguntas entre os jovens. Se você não foi sondado, hoje é a oportunidade de você colocar a pergunta em questão. Está aberto a qualquer pessoa levantar a mão para questionar, tá bom? Nós vamos soltar agora um vídeo colocado no que ele falou sobre metralhar, o verbo metralhar, que hoje a gente vê na igreja, no meio dos jovens, às vezes de forma mais sutil ou às vezes até descarada. Tem um vídeo para ilustrar isso e até utilizar. Tem. Ele rodou agora. Vamos esquecer do vídeo. O vídeo já não existe mais. Outras perguntas que fizeram também é a partir de que momento o namoro deixa de ser cristão. Lilian, responda pra gente. Boa noite. O microfone está funcionando. Eu sou Duda, meu bem. Boa noite. Paz sempre a todos. Agora eu estou audível. Em que momento o namoro deixa de ser cristão? Exato. Assim, voltando em algumas coisas que eu aprendi e a gente trabalhando algumas vezes na prática também, isso veio comprovar mais a teoria. Só pegando o gancho na primeira pergunta do que vem a ser namoro, né? E eu tinha uma definição de namoro, o Everton até citou algumas definições do dicionário, mas uma que eu acho que encaixa muito bem, fala que namoro significa admirar ao longe. Porque quando você admira ao longe, você consegue observar características, você consegue observar a pessoa que você está buscando, pretendendo ali um casamento, né? Então, assim, quando você para de admirar ao longe e começa a priorizar somente o contato físico, com certeza você já perdeu o propósito do namoro, né? Independente de ser cristão ou não. Porque eu conheço pessoas que não têm o rótulo de crente, mas sabem namorar. Porque nós estamos conversando com pessoas que se dizem crente, né? Glória a Deus, estamos aqui no rebanho, aprisco, então fica fácil falar de namoro cristão. Mas o namoro, independente de ser cristão ou não, o propósito dele é você conhecer a pessoa que você quer passar o resto da vida dele com ela. E por prática e com todos os índices de pesquisas, a gente percebe que quando há um contato físico exagerado, você fica preso a muitas coisas que não vai te deixar perceber com quem você está se relacionando. E quando você pega um exemplo, alguém que namora 10 anos, tem a vida sexual ativa, se casa e se separa com meses, né? Porque ele perdeu o princípio do namoro. O namoro, quando você sabe, não estou falando aqui somente do namoro de coach, não é isso. Mas assim, relacionamento sexual te faz cegar em algumas áreas que é essencial para você descobrir ou pelo menos ter noção de quem você quer se casar. Costumo dizer, quando você está namorando, às vezes você não tem certeza do que você quer, mas você tem certeza do que você não quer. E quando há, exageradamente, quando há de fato um relacionamento sexual, você deixa esses critérios de lado, porque você vai se cegando e você se casa com alguém que depois, como um estalar de mágica, depois que você assinou lá no cartório, fez a festa bonita, entrou de noiva branca, linda, maravilhosa, você descobre que você casou com um sapo, né?
Por quê? Você ficou beijando demais o sapo, pensando que ele era um príncipe. Depois que você abriu o olho, você viu que você estava casado com o sapo. Mas a questão é essa, você deixa de ser um namoro cristão porque você perdeu um princípio. Você quis conhecer, tocar, usufruir do corpo, tanto do moço do rapaz, e você não conheceu com quem você estava se casando. Você quebrou um princípio. Então deixa de ser cristão quando você quebra princípios. Eu citei aqui um princípio que é a questão do relacionamento físico, né? Que é uma das grandes dificuldades para quem namora. Mas existem outros princípios. Quando se quebra princípios diante do que o Senhor nos ensina, deixou de ser cristão. Tá certo. Pegando o que você falou, também surgiu a pergunta, namorar algum mudando, porque você falou que às vezes não mudando, num perfil de caráter, ele pode ter um namoro saudável aos olhos cristãos. Namorar mundano é pecado? Sim, senhora. Logo as perguntas mais tranquilas. Tranquila. Tranquila ainda? Sempre o seu conforto, os outros também serão sabatinados. Eu vou falar e jogando para vocês a pergunta, né? Vocês acham que namorar um mundano é correto? Depende dos seus princípios. Porque, como eu falei na primeira pergunta, dependendo de você integrar princípios diante de Deus, você pode lá na frente ter algum problema. Se você está dentro da igreja, mas você não se importa com como você quer sua vida espiritual, como você quer se ver daqui a 10 anos, namore com um mundano, namore com pessoas de qualquer tipo de crença, namore com pessoas de qualquer tipo de estilo de vida. Se você não se importa para onde, se você é daquele estilo, deixa a vida me levar. A vida vai te levar mesmo. Agora, se você tem um princípio de querer ter um casamento cristão, saudável, você não pode cair no jugo desigual. Luiz Fabiano, quer dar uma réplica? Gente, o casamento não é fácil. O relacionamento entre duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes se torna um casamento algo realmente difícil. Mas é bênção do Senhor. Agora, quando você entra dentro de uma relação com um jogo diferente, se torna tudo um pouco mais difícil. Você tem que pensar em relação a isso. Você tem que pensar que dentro da igreja tem um punhado de varoa aí, ó, desorientada querendo casar, e um punhado de varão querendo casar também. Você vai conseguir encontrar e no tempo certo, na hora certa, Deus vai abrir os seus olhos para poder estar te apresentando a pessoa certa. Jugo desigual se torna tudo um pouco mais difícil. Não quer dizer que não vai dar certo. Não quer dizer que é impossível ser dado certo. Mas você vai ter uma necessidade de ter muita intimidade com Deus e muito discernimento de espírito. Porque é muito mais fácil, às vezes, você sair da igreja para poder estar no mundo do que você sair do mundo para poder ir para a igreja. Então você tem que tomar muito cuidado para você não se contaminar com isso. Tá? Então, sim, não quer dizer que não tem condições de dar certo. Mas eu acredito que seja muito menos fácil você estar se relacionando com alguém no mundo. Muito menos fácil mesmo. Porque você rema para um lado e às vezes a pessoa está remando para outro. Às vezes você está com princípios bíblicos, tá? Se resguardando, se respeitando, até por entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo, e a pessoa que está do teu lado, que é do mundo, não pensa dessa forma. Ele não pensa dessa forma. E aí vai se tornar realmente muito difícil, porque é carne. E aí, se você não tiver com muito entronizado mesmo, muito espirituoso, você vai cair. É mais fácil você cair. Tá. E veio uma pergunta, ele levantou um tópico ali sobre existem varões na igreja. Eu quero saber, teve uma pergunta que rolou: como arrumar namorado na igreja, pastor? Responde, senhor. Como? Existe uma receita? Existe algum jeito, padrão de seguir? Então, nós temos uma campanha que funciona às quintas-feiras. Se você fizer 7 semanas de campanha de oração e um jejum de uns 30 dias, não existe fórmula mágica, né?
Não existe uma orientação que funcione como uma receita de bolo. A maior parte das pessoas quer alguma coisa assim, me diga como resolver isso. E assim como a experiência do relacionamento é algo muito particular e pessoal, a experiência de descobrir esse relacionamento também é algo pessoal. Existem princípios, que são princípios elementares. O Luiz Fabiano e a Lívia levantaram aqui o desafio que é um relacionamento com o incrédulo, e a gente chama isso de jugo desigual, né? E é um desafio mesmo, só ainda voltando sobre o que eles discutiram. Algumas pessoas elas se iludem a respeito dessa possibilidade, dizendo assim, eu vou me relacionar com essa pessoa e eu vou influenciá-la, eu vou convertê-la, né? Essa é a expectativa. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o casamento de um cristão com um não cristão, e aí ele dá a entender ali que normalmente é quando a pessoa se converte, já tendo essa aliança, já está no casamento, ele fala que se o marido não cristão consente permanecer, ele concorda permanecer casado, que a mulher permaneça. O marido será abençoado pela vida da mulher, mas ele diz lá, mas não há garantia nenhuma que esse marido vai se converter. Então é um equívoco achar que eu vou me casar para mudar a vida espiritual do outro. Certamente nós podemos influenciar, mas nós não temos essa garantia. Então é uma ilusão equivocada dizer que eu vou me casar com o incrédulo porque eu vou convertê-lo. Se você está casando com o incrédulo, você tem que querer estar casada para sempre com o incrédulo. A conversão pode acontecer ou não. E dentro da igreja, como que a gente faz? Eu estou voltando a essa questão do jugo desigual, porque jugo desigual não acontece só de cristão com não cristão, né? O jugo desigual, na verdade, ele tem vários aspectos que envolvem essa desigualdade, esse desencontro entre as pessoas, e nós temos pessoas que representam o jugo desigual estando dentro da igreja. Então vai muito mais do que saber se é crente ou não, ou se é membro da igreja ou não. Tem a ver com afinidades, tem a ver com aquilo que você vai entender como equilíbrio da sua relação e principalmente seu propósito de vida e espiritualidade. Não existe segredo, mas eu acho que é como a gente assistiu também ali no vídeo. Uma forma de você se relacionar é se tornar uma pessoa interessante. Não é você voltar o seu olhar para o outro, tentando fazer o outro te achar interessante, mas se tornar interessante. É uma coisa que pode parecer estranha de se afirmar, mas o professor de seminário dizia que o momento certo para alguém buscar um outro relacionamento é quando ele não precisa se relacionar, porque ele está tão bem com ele mesmo que ele então tem condições de se relacionar com o outro. Porque relacionar com outra pessoa não é encontrar alguém para te completar. Não é você estar pela metade, você vai procurar alguém para preencher a parte que está vazia em você. Se relacionar é você estar inteiro e encontrar alguém também inteiro, onde vocês vão partilhar um com o outro e vão continuar caminhando, construindo junto. Se abençoam, mas não é o sentido de que eu estou feliz e vou procurar alguém. Então esteja feliz. Quer encontrar alguém? Quer se relacionar? O caminho seria isso. Comece a investir em você, na sua espiritualidade, se torne uma pessoa interessante, dependa de Deus, acredite em Deus mesmo, como sendo alguém também que tem interesse por essa área da sua vida, e Ele então vai estar guiando os seus caminhos para que você possa ser feliz. Só uma consideração. Nós já até falamos isso lá no retiro com as moças, né? Mas agora a gente tem a oportunidade de todo mundo junto. Entendo que o pastor Silmar falou. E o vídeo também citou a questão da pessoa estar frustrada porque não quer encontrar a cara metade, e é algo que a gente trabalha, né, Fabiano, no curso de noivos, de vocês entenderem que essa visão de você precisa da sua outra metade é totalmente deturpada com o que realmente Deus quer, que te criou e sabe a forma de dar certo. Porque casamento não é soma, né? Aquela lição, né, Everton? Aquela lição Que você já passou por ele. Casamento não é soma, não é meio mais meio que vai dar um inteiro. Casamento é multiplicação, né? E meio vezes meio dá 0,25. Como o pastor falou, você precisa estar bem para você namorar. Então, a partir do momento que você está inteiro, você está tranquilo, você está, né, estar sozinho para você não é uma neura, não é uma maldição, não é uma coisa de eu bicho de cabeça, tem que arrumar uma namorada hoje que eu terminei com a minha ontem. Isso já é um princípio que pode não dar certo. Então você tem que estar inteiro, porque uma pessoa inteira com outra pessoa inteira, 1 vezes 1 se torna uma só carne. Então isso é uma das grandes coisas que, para você evitar um problema lá na frente, não use ninguém de muleta. Se você tem algum problema de família, algum problema emocional, né, busque as ferramentas espirituais, as ferramentas profissionais que a gente tem, né, tantos recursos, para que você possa estar inteiro, feliz estando sozinho. Para você encontrar alguém
que a sua escolha, né? A sua escolha, né, pastor? Vou jogar lá para o Senhor. A sua escolha vai ser uma pessoa inteira com uma pessoa inteira se tornando a sua cara. E colocando que o pastor Simar, para quem não conhece, há muitos anos, né? que o namoro nada mais é do que uma preparação para o casamento, para o felizes para sempre. O Bruno vai soltar para a gente um vídeo. Não é possível! Fala sério, hein? Um dia o pastor veio falar comigo assim, eu quero marcar minha mulher. Eu falei, não, rapaz, você é doido? Não, vou marcar. Eu falei, que é isso, pastor? Não, e a mulher dele chorando. Eu falei, que é isso, pastor? Não faz isso não. Não, eu estou até decidido. Eu falei, o senhor tem certeza do que está dizendo? Ele disse, tem, senhor. Então vem aqui para orar para o senhor, a oração do divórcio. Eu disse, como é que é isso? Eu falei, fui eu mesmo que inventei. Ele falou, como é que é? Eu falei, você já vai ver, fecha os seus olhos. Segurei aqui nele assim, ó, apertei, fechei meus olhos e falei, Senhor, o senhor estava lá o dia que ele casou, tá? Então o senhor era testemunha, eu não. O senhor lembra que ele falou sim, quando perguntaram para ele, até que a morte o separe? Eu sei que ele falou sim, porque ele casou. E perguntaram a ele até que a morte o separe. E ele disse sim, então, Senhor, ele quer separar. Agarrei ele aí, eu segurei com força. Aí mata ele, pai, mata ele agora. Dá uma AVC nele, dá uma AVC. Uma parada cardíaca. E ele presta atenção. Ele queria soltar. E eu agarrei e falei, Senhor, mata, pai, mata ele. Aí ele abriu ele, começou a olhar para a mulher e falou assim, é melhor tudo que a morte, olha a verdade. Bem, isso ilustra o quanto é sério o casamento. E agora, a pergunta que não quer calar. Namoro é realmente uma preparação para o casamento? Só isso? Gostaria que o Luiz Fabiano respondesse com toda a experiência dele. Grande experiência, né? Nós somos 18 anos casados, graças a Deus. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Se você está do lado de uma pessoa, você tem que ter você tem que ter como, a princípio, estar fazendo ela feliz, não ser feliz. Se você entrar dentro de qualquer relacionamento com aquela necessidade ou com aquela preocupação de ser feliz, existe uma grande probabilidade de chance de você não conseguir permanecer casado. Um outro ponto é, nós acreditamos no lema de acertar uma única vez, é bíblico. Por isso é preciso mesmo nós estarmos nesse período no qual vocês estão tendo uma oportunidade agora de estar conhecendo uma pessoa para se casar, de se conhecerem, de buscarem esse conhecimento. Mas não esperem achar a pessoa certa, a pessoa sem defeito, aquela pessoa perfeita, porque não existe. O próprio pastor Cláudio, ele fala que se você encontrar um homem perfeito, deixa ele quieto, não atrapalha a vida dele não. Deixa ele quieto no canto dele, não vai perturbar ele não, deixa ele viver a vida dele. Então não existe pessoas totalmente ruins nem totalmente boas. Durante muitos anos no meu casamento, o Edson, ele estava no caso no início falando, eu tenho 18 anos de casado e tenho 13 anos de convertido, eu e minha esposa. Vou fazer 14 anos agora em setembro. Então eu vivi basicamente 5 anos no mundo com a minha mulher. E infelizmente eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo hoje, de criar um alicerce para um relacionamento feliz, um relacionamento preparado para encarar as dificuldades do mundo, as tempestades que virão. Eu posso dizer que eu sou realmente um homem muito abençoado por Deus, e a minha esposa também,
Porque nós tínhamos tudo para dar errado. Nós tínhamos tudo para dar errado porque nós começamos de forma errada. Nós não fizemos um curso de noivo, pelo contrário, nós fornicamos durante 5 anos. Nós fizemos tudo de forma errada. Só que Deus achou graça em nós e tem nos moldado e dado a gente até a oportunidade de hoje estarmos até lecionando para noivos. E eu dou honra e graça a Deus, e no início até questionei a Deus, por que eu? O Senhor falou que através dos seus erros você vai ter a oportunidade até de mostrar para esses possíveis alunos, esses jovens, que existem meios de se criar um alicerce. E esse alicerce é sim constituído dentro da palavra de Deus, dentro de um relacionamento de respeito, um namoro, e namorar mesmo. É respeito. A Bíblia, ela citou de namorar de longe, né? de estar vendo, admirar. É procurar agora, é achar os defeitos. Porque os belos olhos já te conquistou. Já te conquistou. A beleza já te atraiu. Você já está do lado dessa pessoa. O que você precisa agora é tentar achar o defeito dela, porque você vai conviver com esse defeito pelo resto da vida. Você tem que entender se realmente esse defeito você está disposto a carregar ele do teu lado pelo resto da vida. Então é mais ou menos por aí, é tentar fazer da forma certa hoje, que vocês têm hoje, todo tipo de ferramenta para criar esse alicerce de forma estruturada mesmo, para na hora que vier as dificuldades pós um casamento, pós aquele matrimônio, como ele falou ali, até que a morte separe, você conseguir resistir a essas tempestades e ficar de pé, firmado na rocha de Cristo. Aproximar. Dentro do que a Lília veio construindo, e o Luiz Fabiano também agora, alguém um dia disse que a melhor orientação para o tempo de namoro é você fechar o coração e abrir os olhos. Fechar o coração no sentido de ser menos conduzido só pelos sentimentos, pela emoção, e abrir os olhos para ver mesmo os defeitos e considerar com a razão aquilo que você precisa ver. Porque depois de casado é o contrário, aí você vai fechar os olhos e vai abrir o coração. Depois de casado, então, você tem que parar de encontrar os defeitos e dar o coração totalmente aberto para isso. A pergunta que você fez é: o casamento ou o namoro realmente nos prepara? É uma preparação para o casamento? Deveria ser. Porque se não é, não tem propósito, principalmente para o cristão. Que esse assunto que a gente está discutindo aqui, fala sério, né? Para o mundo isso é uma besteira. O pessoal já está em outra etapa, eles estão discutindo outra coisa. Isso aqui está, assim, de alguma forma, bem ultrapassado. Mas para nós faz todo sentido, porque são princípios que nós temos. Então, se o namoro do cristão não for para prepará-lo para o casamento, o namoro não se justifica. Não significa que todo namoro vai levar a pessoa ao casamento. Se fosse assim, a pessoa só poderia namorar uma única vez. Mas ninguém deveria iniciar um namoro se não tivesse esse propósito. Ninguém deveria iniciar um namoro sem ter em vista essa ideia de um relacionamento para um propósito sério. Se não é assim, nós estamos caindo então numa ideia equivocada, que não é espiritual, que é carnal, de você simplesmente usufruir de um relacionamento físico, que ele não tem propósito nenhum para além daquela relação só de contato, de beijo, de abraço, de romance, de carinho e de afeto. Se não tem um propósito, não deveria ser um namoro cristão. Uau! Depois dessa sabatinada, primeira rodada, vamos ouvir louvores. Nossa banda. Este mundo sem você
encontrar o amor dele da Wanda, todos encontraram. Netinho já nasceu, viu?